Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas sobre o livro do Nigel Warburton, intitulado Uma Breve História da Filosofia. Então lembrando, como eu havia falado, esse livro é uma ótima introdução para aqueles que desejam conhecer um pouquinho melhor da filosofia. Tem muita gente que fala assim, o primeiro livro que você deve ler para começar a entender a filosofia é O Mundo de Sofia. O Mundo de Sofia foi o primeiro livro que eu li realmente quando eu comecei a estudar filosofia, lá por volta de 2010, e realmente é um livro muito bom. O livro do Nigel Warburton também é uma ótima introdução, porque ele, de certa forma, vai mais a fundo nos problemas filosóficos, nas questões filosóficas, e também ali traz uma gama muito grande de autores dentro da história da filosofia, desde a filosofia antiga até a filosofia contemporânea, a filosofia dos dias atuais, tem aproximadamente ali uns 50, 55 autores, então é bastante gente, são bastante autores que nos ajudam a entender os principais problemas da história da filosofia, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, passando pelo Renascimento, modernidade, período contemporâneo e período pós-moderno. Então, uma breve história da filosofia é uma ótima obra de introdução à filosofia. Estamos no capítulo número 5. E o capítulo número 5 chama-se Aprendendo a Não Se Importar. Então, esse é um outro capítulo dessa obra. Cada vídeo que eu faço refere-se a um capítulo. Então, se você estiver lendo essa obra, vai olhando ali os vídeos, vai assistindo os vídeos, vai olhando os capítulos. Qualquer coisa, vem ali nos comentários e tire as dúvidas que podem aparecer, tá? Então, no capítulo 5, Aprendendo a Não Se Importar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre 3 autores ali especificamente. Vamos falar sobre Epiteto, Cícero e Sêneca. São 3 autores que estão mais ou menos ali num período chamado eclético. Embora o Epiteto e o Sêneca sejam filósofos estoicos, a perspectiva estoica deles ali já é abraçada por uma espécie de ecletismo, porque aparecem elementos que já não são tão puros, digamos assim, dentro da filosofia estoica. Por exemplo, em Sêneca a gente já começa a ver algumas ideias ali parecidas com o pensamento de Platão. A gente vê ali no Epiteto também algumas ideias ali que aproximam o estoicismo da religião. Sêneca também. Já o Cícero, que é o autor que a gente vai comentar, ele não é propriamente um estoico, ele é considerado um eclético. Inclusive, até mesmo ele reconhece que ele vai tirando ali as doutrinas dos autores e vai utilizando da melhor forma, da forma que ele achar que for melhor ali para resolver os problemas da vida e da existência, tá? Mas a gente já vai falar um pouquinho sobre Cícero quando a gente comentar sobre ele. Esses autores fazem parte do quarto período da história da filosofia, que é o período ético ou o período helenista. É o quarto período da filosofia antiga grega, tá? Tem o período número 1, que é o período cosmológico, período número 2, que é o período antropológico, o período número 3, que é o período ontológico, e o período número 4, que é o período ético ou o período helenista. O quinto e último período da história da filosofia antiga é o período religioso. A gente não vai falar sobre o período religioso nessa obra do Nigel Warburton, mas dentro dos meus vídeos sobre a história da filosofia eu vou comentar bastante sobre esse período. Mas enfim, então hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a filosofia estoica, a filosofia e o pensamento estoico. Primeira pergunta ali que o Warburton abre esse capítulo é: deveríamos nos preocupar com coisas que não podemos mudar? Então essa é uma questão. Será que a gente precisa se preocupar com coisas que não estão no nosso poder de mudar ou de transformar? Essa é uma das perguntas que de certa forma ele vai motivar o pensamento e a filosofia estoica. Todas as filosofias desse período helenista vão se debater com essa questão. Como que o homem faz para ser feliz? Como atingir a felicidade? O que eu faço da minha vida? Esse quarto período da história da filosofia, que é o período helenista, é um período marcado por mudanças muito radicais na forma como os indivíduos levam sua vida em sociedade. É um período marcado por guerras, por insegurança, por incertezas, não se tinha muita esperança em relação ao futuro, então surgiram essas filosofias, surgiram o epicurismo, o estoicismo, o ceticismo e o ecletismo como tentativa de responder à pergunta: o que o homem faz para ser feliz? A filosofia cínica também se desenvolve aqui nesse período, embora a filosofia cínica esteja ali com o pezinho mais próximo na época do Sócrates. Grande pergunta é: a gente deve se preocupar com as coisas que não podemos mudar? Resposta: não.
Dentro da filosofia estoica, não. A única coisa que você pode se preocupar são com questões que remetem a você e que são passíveis de serem mudadas. Você só tem que se preocupar e olha lá com aquilo que pode ser mudado. Aquilo que não se muda, não tem por que se preocupar. Muitas pessoas ficam irritadas, né? Às vezes saem de manhã para ir trabalhar e daí de repente tá lá uma chuva, né? Daí elas vão ter que pegar aquela chuva, vão ter que correr para pegar um ônibus, vão ter que molhar o pé, etc. As pessoas ficam chateadas e irritadas por coisas que elas não podem mudar. Ela não pode mudar a chuva, transformar aquilo num dia de sol. É claro, ela poderia sair de casa melhor agasalhada, com um bom guarda-chuva, com uma boa bota para não se molhar, com uma roupa de chuva e por aí vai. Mas ficar bravo porque chove, ficar triste porque chove, não é realmente um motivo muito inteligente para ficar triste. Segundo os estoicos, não se deve ficar triste por aquilo que você não pode mudar. Alguns fenômenos da natureza, obviamente, você não pode mudar porque não está dentro do seu poder, mas questões como, por exemplo, aquilo que os outros vão falar de você, você não pode mudar isso. A questão da morte, a morte você também não pode mudar, tá? Então são questões assim existenciais que o estoicismo trabalha mostrando com o que o homem deve se preocupar ou não. Agir filosoficamente é não se importar com essas coisas. Então, agir de maneira filosófica é não se importar com coisas que você não pode mudar. Para os estoicos e para a maioria dos filósofos em geral, você não pode se preocupar com coisas que você não pode mudar, certo? Então acho que essa é a grande ideia. A única coisa que você tem que ver, você tem que olhar realmente, são aquelas coisas, aquelas questões da sua vida que são passíveis de serem mudadas. Então você tem que pensar assim, o que eu posso mudar da minha vida? A partir da sua resposta, é exatamente isso que você tem que trabalhar. Você não pode mudar a maneira de um outro te olhar, te enxergar. O que você pode mudar é justamente aquilo que depende de você, aquilo que depende da sua ação e depende das tuas atitudes. O que não depende disso, não vale a pena ficar triste, não vale a pena se incomodar. E agir filosoficamente é saber quando você pode ficar triste ou não. Existem pessoas que ficam tristes por qualquer coisa, qualquer motivo. Acontece alguma coisa na política, elas ficam tristes. Ah, o time de futebol perde, ela fica triste, por aí vai. Só que tudo isso são coisas que ela não pode mudar. Então, é idiotice ficar triste por causa dessas coisas. Você tem que procurar levar uma vida mais feliz possível, ou seja, então tem que começar a evitar tudo aquilo que possa te causar dor. E a maneira como você olha o mundo é a maneira que pode tanto te fazer feliz quanto te causar dor. O que dizer do envelhecimento ou da brevidade da vida? Essas são duas questões que preocupam bastante muitas pessoas. Muita gente fala, nossa, a vida é breve, a vida passa rápido. E outras pessoas vão falar assim, ai meu Deus, eu tô preocupado, eu tô envelhecendo, cheguei na casa dos 40, 50, 60, 70, eu tô envelhecendo, a morte se aproxima. Então são duas questões que, de certa forma, são questões muito pesadas, assim, que a humanidade, de certa forma, tenta ali viver, tenta, de certa forma, responder, tenta, de certa forma, vivenciar. Filosofia estoica, principalmente o Epiteto, o Marco Aurélio e o Sêneca, assim como o Cícero, que não faz parte da filosofia estoica, mas faz parte da filosofia eclética, vão tentar resolver, eles vão tentar trabalhar em cima dessas questões. Vão falar da morte, vão falar do envelhecimento e vão falar também sobre a questão da vida ser breve. Então esse é o problema que o estoicismo vai tentar resolver. Esse estoicismo ali do Epiteto e do Sêneca é o estoicismo romano, ou a terceira fase do estoicismo, também conhecida como neo-estoicismo. Tem o primeiro estoicismo, que é o estoicismo lá do Zenão, do Crísipo, do Cleanto. Tem o segundo estoicismo, que é o do Panécio e do Posidônio, e esse é o terceiro estoicismo, que é o estoicismo da época romana, tá? Então é o estoicismo romano também, que vai tentar trabalhar justamente com essas questões. Agir filosoficamente como os estoicos teriam agido. Então, agir filosoficamente seria justamente adotar uma perspectiva estoica, pelo menos dentro desse sentido, para tentar resolver essas questões: o problema da morte, o problema do envelhecimento e o problema da brevidade da vida. Os estoicos vão considerar que esses, na verdade, não são nem problemas, porque na verdade não há nenhum motivo para você se preocupar com esses conceitos, com essas ideias.
Os estoicos, eles são conhecidos também como filósofos do pórtico, porque a escola onde eles começaram, digamos assim, a desenvolver sua filosofia foi num pórtico lá em Atenas. O Zenão, que foi o criador da escola, ele não era um ateniense, então ele não tinha direito a alugar um prédio público, montar uma escola. Então eles se reuniam lá num pórtico que foi criado lá para eles, e justamente lá eles começaram a discutir sobre essas questões. O primeiro estoicismo, ele trata bastante da lógica, da física e da ética. O estoicismo romano não vai, digamos assim, desenvolver tanto a questão da lógica, mas vai trabalhar um pouco mais a física e a ética, embora sem dar assim, muitas contribuições ao estoicismo. Mas, de certa forma, o Epiteto, o Marco Aurélio, que nós não vamos falar aqui, e o Sêneca, são autores que apresentam uma contribuição no sentido de uma meditação moral que vai, de certa forma, aparecer ali dentro da perspectiva estoica, coisa que não tinha anteriormente. E o Cícero é um outro autor ali que eu vou comentar um pouquinho sobre ele também, tá? Quem fundou a escola estoica foi o Zenão de Sítio, que teria nascido por volta de 374, falecido em 262 a.C. Foi o primeiro dos estoicos, então lá no século 3 a.C., mas não é desse estoicismo que a gente vai tratar. Estamos falando do estoicismo do Epiteto e do Sêneca, que já estão bem próximo ali, digamos assim, do século 1 depois de Cristo, estão bem próximos do século cristão, da era cristã, ali do comecinho, do nascimento de Jesus Cristo. Eles estão bem pertinho desses períodos. Tinham concepções sobre o mundo, a realidade, a lógica, mas ficaram conhecidos por sua ética. Então, dentro da doutrina estoica, eles têm diversas concepções sobre a lógica, a teoria do conhecimento, sobre a verdade. Tinham concepções também sobre a física, sobre a concepção materialista do mundo, a concepção ontológica, uma concepção metafísica. Também desenvolveram questões éticas, e foi por isso que eles ficaram mais conhecidos. Ficaram conhecidos por causa da sua ética. O que é ética? Ética é uma ciência que estuda a ação e o comportamento humano. A ética é aquela ciência que vai estudar os valores. E dentro do estoicismo, quando você se pergunta, por exemplo, o que eu faço da minha vida, o que eu faço para ser feliz, isso tem a ver com uma questão ética, porque a felicidade da vida humana depende da ação e da atitude do homem, e essa ação e atitude é justamente aquilo que é estudado pela ética. A própria felicidade é um valor, e a ética, como é o estudo dos valores, vai estudar a felicidade e a melhor maneira de chegar lá. Então a ética é justamente o que ficou mais conhecido da doutrina do pensamento estoico, que é justamente a sua doutrina para chegar à felicidade. Só deveríamos nos preocupar com aquilo que podemos mudar. Então essa é a perspectiva básica do estoicismo. Só devemos nos preocupar com aquilo que se pode mudar. Aquilo que não se pode mudar, você não se preocupa, porque não tem como você fazer absolutamente nada. Não tem por que você ficar triste por uma coisa que você não pode mudar. Isso é irracional, isso é ilógico. O que você pode mudar é o que vai condicionar ali a tua existência feliz ou triste, mas isso vai depender de você. Uma atitude errada pode te levar à tristeza. Uma atitude correta, uma atitude meditada, uma atitude certa pode te levar à felicidade, mas aí vai depender de você. Igual aos céticos, defendiam a tranquilidade do espírito. Há 2 aulas atrás eu falei sobre o ceticismo, e na aula passada eu falei um pouco sobre o epicurismo. E de certa maneira, assim como os epicuristas e os céticos, os estoicos também defendem a tranquilidade da alma. E o que é essa tranquilidade da alma? É aquele estado que os gregos chamam de ataraxia. O que é essa ataraxia? É justamente a capacidade que o sábio tem de não se deixar perturbar. Pode acontecer qualquer coisa ao redor dele, ele não vai se perturbar por causa daquilo. Já vou dar um exemplo dentro da vida de algumas pessoas ali, do Epiteto, do Sêneca, justamente mostrando como que eles levaram uma vida sem perturbações, sem se perturbar. Então esse é o ideal do sábio, nada de se perturbar, ainda mais por questões que você não pode mudar. Defendiam a impassibilidade, mesmo diante da morte. Então os estoicos, eles defendiam que você tem que se tornar impassível, você tem que se tornar tranquilo mesmo diante da morte, porque a morte é um fenômeno natural, não tem como mudar a morte. Bom, pelo menos agora no nosso período não tem, talvez no futuro um dia inventem alguma coisa que faça com que o homem não morra, mas por enquanto hoje, até agora, não se dribla a morte. Se não se dribla a morte e você não pode fazer nada, por que você vai se preocupar? Ah, eu tenho uma mãe, eu tenho medo que a minha mãe morra. Mas
É isso que vai acontecer. Você não tem que ter medo de uma coisa natural. O que você tem que fazer agora é aproveitar o melhor tempo possível com as pessoas que você ama, com as pessoas que você gosta, porque elas vão embora um dia. Todo mundo vai embora, inclusive você, inclusive eu. Um dia a gente vai embora e não volta mais. Mas a grande questão é, vamos aproveitar esse tempo da melhor forma possível. A atitude em relação ao que acontece está dentro do nosso controle. Então, tudo aquilo que acontece e depende de nós está dentro do nosso controle, está dentro da nossa razão. E tudo aquilo que pode ser controlado por nós é sobre isso que a gente vai se preocupar. Se você não tem controle sobre alguma coisa, não tem por que se preocupar. Por exemplo, dentro de uma relação amorosa, muitas pessoas acabam ficando tristes porque o parceiro delas vai lá, trai, porque o parceiro vai lá, fala assim, eu não te amo mais e vai embora. Só que o sentimento de uma outra pessoa, aquilo que ela vai fazer ou não, não depende de você. É claro, através das suas atitudes você pode incentivar alguma coisa ou não, né? Às vezes você faz alguma coisa que irrita a outra pessoa, ela vai querer se vingar, etc. Mas, de certa maneira, você não pode controlar aquilo que a outra pessoa sente. Então, para os estoicos, isso também não é motivo de preocupação. Eu vou me preocupar pelo que ele está sentindo, quem tem que se preocupar é ele, não eu, tá? Então, é mais ou menos essa ideia. A gente só tem que se preocupar com aquilo que está dentro do nosso controle, dentro da nossa inteligência, dentro da nossa razão. Aquilo que não pode ser controlado por nós não é objeto para que faça que a gente fique triste ou feliz. Aquilo que não depende de nós não deve, digamos assim, a gente não deve utilizar nossa energia, desperdiçar nossa energia ficando triste por uma coisa que não está no nosso controle. Então, devemos nos preocupar com coisas que podem ser controladas por nós. O seu sentimento é uma questão de escolha. Para os estoicos, a maneira como você se sente é uma questão de escolha. Se você está triste, é você que escolhe estar triste. Se você está feliz, é você que escolhe estar feliz. Se você está puto, está chateado, está isso, está aquilo, é tudo você que escolhe. Então você é o autor das suas próprias escolhas. Você escolhe a maneira como você se sente. E é justamente disso que o estoicismo trata. O estoicismo é uma filosofia muito poderosa, é uma filosofia que ficou muito famosa durante a história. Até hoje existem muitas pessoas com perspectivas estoicas, justamente por causa dessas questões. O teu sentimento é você quem controla. Dentro das filosofias orientais, como no hinduísmo e no budismo, também há um autocontrole, justamente porque eles trabalham com ideias de meditação. O estoicismo também tem uma ideia de meditação, mas é um pouco diferente da meditação oriental. O estoicismo trabalha mais com a ideia de um olhar para si, um olhar para dentro de si, meditar sobre si próprio, sobre suas paixões, sobre as suas emoções, sobre a maneira como você se porta. E é justamente aí que está o X da questão, é aí que está o segredo do sucesso para quem busca a felicidade. Olhar para si, fazer o exame de si e saber como que você vai reagir diante de certos acontecimentos e justamente controlar esses teus sentimentos, essas tuas emoções. Para os estoicos, as emoções obscurecem o raciocínio e o juízo. Os estoicos também são conhecidos, de certa forma, como filósofos ali que têm uma frieza, uma filosofia que justamente parece que faz com que o homem já não seja mais homem. Por quê? Porque os estoicos, eles, de certa forma, criticam as emoções. Para os estoicos, as emoções, elas acabam atrapalhando o seu raciocínio, o seu juízo. Essa é uma perspectiva muito próxima de Platão. Platão também defendia que, de certa forma, ali, os sentimentos eram um entrave para a razão. Aquele que está apaixonado começa a falhar no seu raciocínio, no seu argumento, justamente porque essa paixão faz com que ele veja as coisas distorcidas. Para os estoicos não é diferente. Quando você está triste, você vai julgar o mundo de uma forma. Quando você está feliz, quando você está alegre, você vai julgar o mundo de uma outra forma. Então, as emoções, elas atrapalham no teu juízo. Mesmo assim, os estoicos buscam a felicidade. Mas os estoicos, de certa forma, consideram que o melhor seria justamente adotar uma atitude apática, não ter emoção nenhuma, justamente para olhar o mundo com essa razão, com esse pensamento e, de certa forma, não se deixar cair na tentação de certa forma, se sentir
triste ou alegre por alguma coisa que acontece, porque tudo isso vai somando ou diminuindo na tua existência, na maneira como você vai vivendo. Então os estoicos defendiam uma apatia, ou seja, se você puder eliminar os sentimentos, melhor, use tua cabeça, use tua razão, seja prudente e tome a melhor atitude. Os estoicos defendem esse racionalismo porque isso tem a ver com a teoria metafísica, ou a teoria, ou a forma como eles veem o mundo. Isso faz parte da lógica e da física estoica. Eles acreditavam que o mundo era um corpo, e esse mundo, de certa forma, ele é Deus, ele é algo ordenado, ele é algo racional, é o próprio Deus, de certa forma, que se manifesta nessa realidade, nessa existência, e é ele quem organiza e ordena a existência tanto do mundo, da natureza, quanto dos homens. Então os estoicos acreditavam que seguir a razão é seguir o curso natural da existência. E as emoções não fazem parte da razão, as emoções surgem ali como julgamentos errados sobre a realidade. Então, deve-se justamente utilizar a razão, porque ela é algo natural e tem que ser utilizada, justamente para tentar levar uma vida mais tranquila. Vamos falar um pouquinho do nosso primeiro estoico aqui dessa aula, que é o Epiteto, que teria nascido por volta de 55 e falecido no ano de 135, isso aí depois de Cristo, tá? O Epiteto foi um escravo, ele foi filósofo e escravo. O Epiteto, ele viveu boa parte da sua vida ali como escravo e depois ele acabou se libertando e fundou uma escola filosófica justamente de uma perspectiva estoica. O Epiteto, ele conhecia a dor e a fome, ele mancava depois de ter levado uma pancada. Então, como escravo, ele apanhou muito, apanhou bastante. E mesmo assim, vivendo como um escravo, nas suas aulas, nos seus ensinamentos, o Epiteto só falou da felicidade. Por quê? Porque mesmo como escravo, ele sabia que ele estava numa condição que não dependia dele. Ser escravo é uma coisa que não depende dele. Então não havia motivo para ele ser triste nem feliz por ser escravo. E quando ele apanhava, quando ele passava fome, quando ele passava sede, ele sabia que ele tinha que controlar a sua mente, ele sabia que ele tinha que controlar o seu raciocínio, não deixar a raiva, o ódio, a alegria, a esperança tomarem conta dos seus juízos. Ele sabia que ele tinha que usar a razão para não sofrer, ele sabia que ele tinha que usar o seu juízo, o seu raciocínio, justamente para não sofrer todas aquelas adversidades que um escravo sofre. Então, diante de muita dificuldade, mesmo assim ele conseguiu superar isso e depois ele deixou de ser escravo e fundou uma escola filosófica, ensinando as pessoas a se sentirem felizes, a não se deixarem levar pelos sentimentos, pelas emoções. Para o Epiteto, a mente pode ser livre apesar do corpo escravizado. Então, para ele, a mente e o pensamento são livres. E somente o corpo é escravizado. O corpo ele pode ser escravizado? Pode, mas a mente ela sempre vai ser livre. E ter a mente livre é um passo para chegar na felicidade. Essa é a tranquilidade de alma que o sábio estoico defende, é justamente ter essa mente livre. Para os estoicos, de maneira geral, a ignorância é uma prisão, a sabedoria é a liberdade. Então, mesmo sendo um escravo, ali você levando porrada, você passando fome, passando sede, se você tiver uma mente livre, se você for um sábio, nada disso vai te afetar. Enquanto muitas pessoas ali vão sofrer, vão chorar, vão maldizer a vida, vão falar, eu não queria viver essa vida, eu queria morrer, o Epiteto estava lá sempre valorizando essa vida que ele levava, pensando assim, ainda bem que eu estou vivo, ainda bem que eu estou aqui, ainda bem que eu penso dessa forma. Seus ensinamentos eram práticos e ajudavam a lidar com a dor e o sofrimento. Então ele também aplicava uma filosofia prática, que é uma filosofia característica aí desse quarto período da história da filosofia, ou período ético-humanista, uma filosofia prática, uma filosofia voltada para as atividades humanas, em especial aquelas que buscam a felicidade, ou seja, a conduta do homem, uma filosofia voltada para a conduta humana. E os ensinamentos dele, então, eram voltados justamente para isso, para fazer com que as pessoas aprendessem a lidar com a dor e o sofrimento. Qualquer coisa ali que você acha que é dor e sofrimento, se você tiver uma mente livre, isso aí não será mais dor nem sofrimento, isso aí não será absolutamente nada. O que importa é ter uma mente forte, é saber no que pensar, é utilizar a sua lógica, seu raciocínio, sem deixar que as emoções tomem conta do seu ser.
Aqui tem um outro exemplo, pessoal, que ficou muito conhecido durante a história, talvez vocês não conheçam, mas esse aqui é o caso de um piloto, é o James B. Stockdale. Ele foi piloto de combate e ele seguiu o ensinamento de Epiteto em 1965. O que aconteceu com o Stockdale? O Stockdale, ele era piloto americano e estava participando da Guerra do Vietnã. O avião dele foi abatido sobre o Vietnã e ele teve que, de certa forma, pular de paraquedas. E ele caindo de paraquedas bem na base do inimigo. Se eu não me engano, acho que ele ficou uns 8 ou 9 anos ali sendo torturado pelos seus inimigos ali, pelos vietnamitas. Ele ficou acho que 8 ou 9 anos, agora eu não lembro. Foi de 7 a 9 anos, não lembro agora a data certinho. Ele ficou ali, então, vários anos sendo torturado pelo exército inimigo, pelo exército dos vietnamitas, até que depois ele conseguiu se libertar. Mas o Stockdale depois ele falou que aplicou os ensinamentos do Epiteto, que ele tinha tido aula na faculdade, ele cursou a faculdade, eu não lembro qual curso que ele fez, e ele acabou ouvindo de um professor lá de filosofia sobre o Epiteto e a filosofia do Epiteto, e ele acabou lembrando disso no momento que ele estava lá, e ele pensou assim, por mais que o meu corpo seja escravizado, por mais que eu chegue aqui vou ser torturado, eles vão me torturar, eu tenho que manter minha mente calma, justamente para ficar tranquilo, para ser feliz aqui, embora aconteçam coisas horríveis. E ele falou justamente isso, né, que ele usou essa filosofia do Epiteto, essa calma, essa tranquilidade, e não se deixou abalar por, de certa forma, estar caindo ali realmente nos braços do inimigo. Então é isso. Então a filosofia do Epiteto, a filosofia dos estoicos, é uma filosofia prática que ajuda as pessoas a lidar com a dor e o sofrimento. Essa filosofia inicia na Grécia Antiga e floresce no Império Romano. Então, como a gente viu, a filosofia estoica começa ali no século IV a.C. e, de certa forma, ela floresce bastante no Império Romano. É ali no Império Romano que o estoicismo ela fica bastante conhecida. Inclusive, algumas partes do Novo Testamento, o Novo Testamento foi escrito ali justamente bem nessa época ali da filosofia estoica, dessas filosofias aí, e algumas partes da Bíblia tem menções, digamos assim, ao estoicismo e tem, de certa forma, características de personagens que agem de forma estoica. Por exemplo, quando Jesus Cristo leva um tapa no rosto, ele oferece a outra face para o inimigo bater. Essa é uma atitude estoica, porque o estoico faria a mesma coisa, o estoico não se importaria com um tapa no rosto. Para isso, para o estoico, o tapa no rosto não significa nada. Tem uma passagem da Bíblia que diz, acho que quando pedirem para você dar 10 passos, dê 100, caminhe 1000, alguma coisa assim. Essa é uma atitude estoica também, uma atitude de não se importar com aquilo que está sendo empregada, porque isso vem de fora. A única coisa que você tem que se importar é com aquilo que vem do seu interior, com aquilo que depende de você. Um outro autor aqui também, desse quarto período da história da filosofia, o período helenista, o período ético, é o Cícero. O Cícero não é um autor estoico, ele é eclético. O que é eclético? Ele junta várias filosofias. Ele fala do estoicismo, do epicurismo, ele usa o platonismo e usa a filosofia aristotélica também, tá? Ele mesmo reconhece nas suas obras ali a sua adesão a essas filosofias. O Cícero é um filósofo muito conhecido tanto dentro da história da filosofia quanto da história da literatura, porque suas obras eram claras, eram simples, ele que levava a filosofia, ele sabia escrever, ele sabia falar, ele era um ótimo orador, porque ele era político também, e de certa forma ele ajudou muito assim, esse pensamento dos estoicos, dos epicuristas, etc., a ficarem famosos, porque ele de certa forma usou muito esse pensamento. Marco Túlio Cícero nasceu em 106 e faleceu em 43 a.C., e Lúcio Sêneca, o Sêneca, que é um outro filósofo estoico que eu vou comentar daqui a pouco, teria nascido no ano 1 a.C. e faleceu em 65 d.C., ajudaram a espalhar o estoicismo. Então eles foram autores ali que ajudaram a espalhar a palavra do estoicismo. A brevidade da vida e o envelhecimento eram temas discutidos pelos dois autores. Tanto Cícero quanto Sêneca se debruçaram em tentar entender a questão da brevidade da vida e do envelhecimento. Era esse o tema que aparecia na filosofia desses dois autores. E de maneira geral, para ambos, deve-se aproveitar aqui o melhor tempo possível. Então eles vão se questionar, se a vida é breve, o
que a gente tem que fazer? A resposta é óbvia, aproveitar da melhor forma possível. Mesmo assim, para eles, a vida não era breve, a vida era longa e dava para você fazer bastante coisa durante a vida, desde que você não perdesse tempo com coisa errada. Se você perde tempo com coisa errada, você está perdendo o tempo da tua vida. Você tem que aproveitar essa vida da melhor forma possível. Cícero era advogado e político, além de filósofo. Ele também era orador, ou seja, aquele que falava. Isso advém do fato de ser político e de ser advogado também. O advogado tem que ter uma boa fala. E também era filósofo, assim, então ele tinha uma atividade bem vasta, assim, nas suas horas livres, né? Se é que ele tinha hora livre, né? Era advogado, filósofo, era político, era orador. Então ele, de certa forma, estava sempre ocupado ali e, de certa forma, ele usava esse tempo dele justamente ali para o conhecimento, para o estoicismo, para o epicurismo, para a filosofia de Platão e Aristóteles, que ele também estudou e acabou desenvolvendo. Na obra sobre a velhice, identificou 4 problemas no envelhecimento. Então, na obra sobre a velhice, ele vai justamente pegar ali quais são os 4 principais problemas em relação ao envelhecimento. Aqueles problemas que justamente parece que incomodam a grande maioria das pessoas. Os 4 problemas são o seguinte: o trabalho fica mais difícil. Bom, quando você vai envelhecendo, as pessoas vão percebendo que o trabalho fica muito mais difícil, principalmente os trabalhos braçais, porque você já não tem mais o mesmo fôlego da juventude. Para você erguer uma peça, para você erguer um tijolo, para você limpar uma casa já não é a mesma coisa, porque você já está ficando velho e o trabalho vai se tornando mais difícil. Esse é um dos problemas do envelhecimento. Segundo problema, o corpo fica mais fraco. Então isso aí vem junto com o primeiro. O teu corpo fica mais fraco e logo o trabalho fica mais difícil também. Você tem menos ânimo para fazer as coisas. Esse é o segundo problema do envelhecimento. Terceiro problema do envelhecimento: a alegria dos prazeres físicos vão indo embora. Então toda aquela alegria que você tinha de fazer coisa, de sair, de andar, de passear, de ir no bailão, aquilo vai se perdendo. Você vai querendo ficar em casa, vai querendo ficar mais tranquilo, vai querendo paz. Antes você queria barulheira, hoje você quer sossego. Então esse é um terceiro problema ali do envelhecimento, que advém com toda essa questão também do corpo. O corpo vai ficando mais fraco, você vai querendo ficar em casa para descansar e por aí vai. E a morte se aproxima. Esse é o quarto problema do envelhecimento, ou a aproximação da morte. E o Cícero se pergunta se esses 4 problemas são realmente problemas. Será que não existe uma forma da gente pensar, de a gente pensar esses problemas de forma positiva? Então o Cícero ele acredita que nós podemos escolher como reagir a esse processo. Então a gente tem esses 4 problemas. Eles só serão problemas se a gente deixar que eles sejam problemas. Ou seja, se a gente justamente se importar com aquilo que a gente não pode mudar. A gente vai se preocupar com o corpo que vai ficando mais fraco? Não, porque essa é uma coisa que não depende de você. É claro, você pode fazer coisa para o teu corpo ficar mais forte, mas de qualquer forma, o teu corpo vai gastando, você vai ficando mais velho, as coisas não são mais a mesma. Mas se não depende de você, então não é motivo para se preocupar. Em relação à morte, você vai se preocupar que ela está chegando? Não, você não tem por que se preocupar, porque não depende de você também. E por aí vai. Então, o que a gente pode fazer? A gente não pode mudar isso, mas a gente pode mudar a forma como nós vemos esses problemas. E está em nosso poder, justamente, escolher a maneira como nós vemos isso. Se a gente deixar que isso se torne um problema, vai ser um problema e a gente vai se sentir triste. Se a gente achar que isso não é problema, logo isso não vai ser problema e a gente vai viver a nossa vida, aproveitar nosso tempo. Não vamos ficar se questionando sobre a morte, mas vamos viver a vida, aproveitá-la da melhor forma possível. Os 4 problemas podem ser encarados de uma outra forma, ou seja, então esses 4 problemas podem ser vistos de uma outra maneira. Existe uma outra perspectiva, existem diversas perspectivas que você pode olhar esses problemas. Nossa atitude diante do envelhecimento não precisa ser pessimista. Olha só, vamos pegar aqueles 4 exemplos novamente. O trabalho fica mais difícil. Esse é um problema. Mas, de certa forma, se você se preparou durante a tua juventude, se você estudou, fez alguma coisa ali para a tua vida, etc e tal, você estudou, você, de certa forma, aprendeu uma profissão, você na velhice, pode ser que você realmente não consiga mais trabalhar num trabalho pesado, mas pela tua experiência, pela tua inteligência, você pode, sei lá, virar um coordenador, coordenar alguma coisa, você pode dar dica para os outros como eles fazem, você pode trabalhar numa série de coisas que não exijam tanto o teu
corpo. Mas aí vai depender de como você justamente trabalhou isso na tua juventude, tá? Não adianta chegar na velhice e agora querer mudar tudo, não. A tua vida você tem que ter aproveitado ela também, tem que ter estudado, aprendido uma profissão, se divertido, saído, mas pensando um pouco na velhice, pensando como que você vai justamente não trabalhar tanto ou não trabalhar mais pesado quando você for velho. O segundo problema lá, o corpo fica mais fraco. Os estoicos, de maneira geral, o Cícero falam, se você se exercitar, se você fizer exercício, se você não comer tanta porcaria, comer tanta besteira, você vai chegar numa velhice saudável e teu corpo não vai ficar tão cansado. É claro, você vai ficar cansado? Sim, mas ele não vai ficar tão cansado como se você, por exemplo, nunca tivesse feito um exercício, como se você nunca tivesse se alimentado bem e por aí vai. Então tudo isso depende de você. Terceiro problema, você não consegue aproveitar mais aqueles prazeres físicos? Então, agora, se você quer ficar mais em casa, fique. Seja feliz na tua casa, tenha prazeres em casa. Eu, por exemplo, eu gosto muito de sair, mas eu gosto de ficar em casa também estudando, assistindo um filme, jogando videogame, lendo e por aí vai. Então, são prazeres que a gente tem que aprender a ter dentro da nossa casa também. Descansar, dormir, deitar. E isso é um prazer. É claro, se você pensa que só ir na balada, só ir na festa é felicidade, então provavelmente um dia você vai se sentir triste, porque você vai ver que você não vai conseguir ir pra balada o resto da vida, tá? Então você tem que tentar justamente ver um prazer numa vida tranquila também. E o problema da morte? Como que a gente vê isso? Ora, esses autores já responderam. O problema da morte é você tem que aproveitar a sua vida da melhor forma possível. Porque quando você olhar para trás, você fala, nossa, eu fiz tudo isso da minha vida. Imagina você olhar para trás e falar, nossa, eu não fiz nada, deixei a vida passar. Isso é o grande problema. E daí você pensa assim, a morte se aproxima, eu não fiz nada. Então você tem que olhar para trás e pensar, nossa, eu fiz bastante coisa durante essa minha vida, essa minha existência. Então, a atitude diante do envelhecimento não precisa ser pessimista, basta que você saiba olhá-la, basta que você aproveite a tua existência, você vai ver como isso não vai ser ruim. Sêneca adotou postura semelhante ao tratar sobre a brevidade da vida. O Sêneca vai falar mais ou menos aquilo que o Cícero já falou sobre a questão da morte, sobre essa questão também toda que a gente está discutindo. E o Sêneca tem uma postura bem próxima, uma postura parecida. Muitas pessoas acreditam que a vida é curta demais. Então muitas pessoas vão defender que a vida é curta. Quando você olha e você fala, nossa, eu já tô com 30, já tô com 40, já tô com 50, como passou rápido. O Sêneca discorda dessa visão. O Sêneca fala, a vida não é breve, a vida não tem nada de rápido, a vida não tem nada de ligeira. A vida só é breve se você não aproveita os teus tempos, se você não aproveita o momento, porque daí a vida passa. Mas se você aproveita cada momento, vai ali todo dia, aproveita, 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 você vai ver que a tua vida vai ser longa, você vai falar assim, nossa, olha tanto de coisa que eu fiz. A vida só é breve para aquele que deixa passar a vida, mas aquele que está sempre fazendo, se aprimorando, exercendo a virtude, agindo bem, tratando bem seu corpo, a sua alma, etc., vai ver que a vida tem a medida certa. Sêneca, assim como Cícero, foi um monte de coisa também. Ele foi dramaturgo, político, homem de negócios e filósofo. Escreveu uma série de obras, inclusive fez releituras das obras clássicas dos gregos. Também foi um comerciante. Ele foi o tutor do Nero. Nero foi o imperador que tacou fogo em Roma. O Nero tinha algum problema psicológico, agora eu não sei qual que era, e o Nero era uma pessoa bem complicada. E o Sêneca foi tutor dele. O problema da vida não é o da brevidade, e sim do que fazemos com esse tempo. Então foi isso que eu acabei de trazer aqui. O problema da vida não é se ela é breve, se ela é ligeira, se ela passa rápido ou não. O problema da vida é o que você faz para aproveitar o seu tempo. Aproveite o seu tempo que você vai ver, não tem vida que passa rápido. Se todo dia você faz alguma coisa, você estuda, você lê, você faz esporte, você sai para namorar, você sai para passear, você aproveita a tua vida, você vai ver que a vida passa devagar. Agora fica dormindo o dia inteiro para você ver. É claro que a vida vai passar rápido, porque você só dorme, deixa o tempo passar e por aí vai. Tem que aproveitar o tempo da melhor forma possível. A vida é longa o suficiente para realizar muitas coisas, desde que façamos as escolhas certas. A vida é longa, desde que você saiba justamente aproveitar os momentos, não vai agir errado. É claro, também você não pode ser perfeito, mas tente fazer as escolhas corretas, as escolhas certas, tente cuidar de si, cuidar da sua alma, cuidar do seu corpo, que você vai ver que você vai aproveitar o tempo da melhor forma possível.
Estar fora de controle, ser jogado para lá e para cá, não é ter verdadeiramente vivido. Então, para o Sêneca, ser jogado para cá e para lá, deixar que a vida dê um rumo para você, deixar que as pessoas decidam por você, isso aí não é estar verdadeiramente vivendo. Só está vivo aquele que tem controle da sua existência. Você pensa assim, eu vou trabalhar de qualquer coisa, eu não tô nem aí, qualquer coisa que eu achar tá bom. Não, você não pode pensar assim, você não tem que deixar que as outras pessoas achem algo para você. É você que tem que ir atrás de algo, é você que tem que escolher algo. Você não pode deixar que o mundo coloque você em uma determinada posição e você fique lá. Isso não é viver, tá? O mundo, você tá vivendo aí, de repente você descobre, eu tenho uma doença incurável, eu tenho um câncer. O que você vai fazer? Vai ficar se lamentando ou vai tentar viver a vida da melhor forma possível, tá? Então, você não pode deixar aquilo que o mundo te dá te abater. Você tem que justamente lutar e ter o controle da sua vida, das suas ações, da sua existência. Isso é aproveitar a vida da melhor forma. Uma vida boa lhe dará belas memórias. Então Sêneca também vai trazer essa ideia de que na velhice um dos prazeres é justamente olhar para trás e ver as coisas que foram realizadas. Isso aí, dentro da filosofia epicurista, que foi a aula anterior que nós discutimos, também era uma espécie de prazer. O Epicuro ele justamente falava que lembrar dos prazeres anteriores é uma coisa que te traz prazer, te traz felicidade. Você fala assim, nossa, eu já namorei, eu já casei, eu tive filhos, eu estudei, eu trabalhei, fiz tudo isso. Você olha para trás e olha essas coisas com boas memórias, você acaba se sentindo bem, acaba se sentindo feliz também. Agora, olhar para trás e não ter feito nada, essa é uma coisa que muitas pessoas ficam tristes, ficam chateadas. Mas nem tudo está perdido. Enquanto você está vivo, você ainda pode correr atrás do prejuízo. Se retirar da multidão é uma forma de olhar para si mesmo. Então Sêneca vai aplicar aquilo que o estoicismo tem de particular, que é uma espécie de filosofia meditativa. E o Sêneca acreditava estar longe da multidão, da barulheira, do barulho, etc., dos grandes centros urbanos, é justamente ter um tempo para você mesmo, você olhar para você e pensar assim, puxa, o que eu faço da minha vida? O que eu faço para melhorar? Eu, por exemplo, eu moro na beira da praia praticamente, eu moro a 600 metros da praia, do mar, e da minha casa eu consigo escutar o mar, consigo escutar o oceano, e esse foi o estilo de vida que eu escolhi para mim. Eu morava em Curitiba, morava naquela barulheira, naquela loucura, só que lá eu não conseguia pensar direito, lá eu tinha uma vida muito louca, muito atribulada, e aqui eu vim para cá justamente para isso, para ter um momento de calma, de paz, para poder pensar nas melhores questões da minha existência. Vou para a praia, vou caminhar, fico olhando o mar, o oceano, e vou pensando, vou meditando ali na minha vida. Então é isso que você tem que fazer também. Eu tenho que me mudar para a praia? Não, não tem que fazer isso. Você tem que justamente procurar a melhor hora ali para você meditar, para você pensar. Pode ser um momento antes de dormir que você fica ali, tá tudo em silêncio, você começa a pensar sobre a vida, sobre a existência e por aí vai. A vida de Sêneca foi conturbada e ele falava todas essas coisas, dava todas essas lições de estoicismo, apesar de ter uma vida bem complicada. O Sêneca, ele foi acusado de ter, digamos assim, tido um caso, uma relação amorosa com a irmã do Calígula. Calígula foi um imperador romano. E dessa acusação, o Sêneca foi, digamos assim, ele foi expulso ali de onde ele estava, e ele teve que ficar um tempo em uma ilha. Acho que ele ficou uns 6 anos, 8 anos, se eu não me engano. Daí ele acabou voltando depois, ali para Roma, e ele virou tutor do Nero. Daí chegando na velhice, o Nero tinha alguns problemas e tal, principalmente problemas relacionados assim uma questão, ele era muito paranoico, ele acreditava que estava todo mundo armando contra ele, e o Nero encasquetou, ficou com a ideia de que o Sêneca estava traindo ele, estava, digamos assim, traindo ali o reinado, o império do Nero. E daí o Nero pediu para que o Sêneca cometesse suicídio. Naquela época era isso. Então, uma forma de você se livrar da pena é cometendo o suicídio. Sêneca, como um bom estoico, não reclamou da sua pena, e ele foi lá e realmente se suicidou. Foi numa banheira, cortou os pulsos e daí acabou morrendo. E mesmo assim, ele sendo assistido, tendo pessoas ali ao redor dele, a atitude dele diante da morte foi uma atitude de impassibilidade. Ele não ficou triste, apenas executou aquilo que lhe havia sido ordenado.
Warburton afirma que o pensamento dos estoicos é uma espécie de psicoterapia. Warburton foi o filósofo que escreveu essa obra ali, Uma Breve História da Filosofia, uma ótima obra de introdução à filosofia, e ele acredita que o método estoico é um método mais ou menos parecido com aquilo que nós chamamos hoje de psicoterapia, ou seja, uma espécie de terapia para tratar o psicológico das pessoas em relação à forma como elas lidam com a vida, com a existência, a psicoterapia de casais também, para eles tentarem se entenderem, tentar se compreender e tentar não ficar triste com essas questões que justamente não podem ser mudadas por eles. É uma tentativa de olhar para si e tentar se compreender melhor. Então, o Warburton fala, a filosofia dos estoicos é uma psicoterapia. Livrar-se dos sentimentos ajuda a ser feliz. Então a gente entra naquela ideia principal conhecida da ética estoica, que é a ideia de apatia. Os estoicos são conhecidos pela sua apatia, ou seja, diante da morte, diante da tristeza, diante da alegria, eles ainda pensam, eles não deixam nenhum desses sentimentos, eles não deixam nenhuma das emoções justamente ditar a maneira como eles vão agir. Tem pessoas que ficam muito alegres por um determinado acontecimento, vão lá e fazem uma besteira. Esses dias eu vi, parece que essa semana, parece que 3 moças, elas estavam processando uma joalheria, porque elas trabalhavam na joalheria, e justamente parece que essa joalheria tratava elas mal, fazia maus tratos, eram funcionários que reclamavam ali dos tratos, digamos assim, do seu empregador. E daí elas foram lá no tribunal e, de certa forma, acabaram ganhando em cima da joalheria, que teve que pagar ali uma indenização para elas. Só que quando essas moças estavam saindo ali da joalheria, elas estavam felizes justamente por terem ganhado o processo, elas foram lá, fizeram uma dancinha no TikTok e colocaram. E automaticamente, quando o juiz viu isso aí, o juiz entendeu que essas moças estavam fazendo isso de mau gosto, mau grado, ou seja, elas estavam comemorando ali, não uma coisa que talvez tenha acontecido, que foi realmente os maltratos da joalheria, mas elas estavam comemorando ali justamente por terem ferrado uma empresa. Durante o julgamento, elas tinham falado ali que não se conheciam, que apenas trabalhavam juntas, mas ao fazer uma dancinha juntas ali no TikTok, o juiz entendeu que elas eram amigas e estavam compactuando para ferrar a joalheria. E daí o juiz deu ganho de causa para a joalheria. Elas perderam a causa, tá? Elas tinham ganhado, e daí por causa da dancinha no TikTok, perderam a causa. E isso mostra, né, como que as pessoas agem no momento de alegria. Elas ficaram alegres ali por terem ganhado, fizeram essa besteira, fizeram a dancinha, colocaram no TikTok, e daí acabaram perdendo a causa. Então veja, uma pessoa alegre, no momento que ela vai ter que agir, tomar uma atitude, ela pode fazer uma grande besteira. E no momento de tristeza também. Então os estoicos falam, se possível, seja apático. Elimine todos os sentimentos e use a tua cabeça, use tua razão, use a tua inteligência. Agora, a gente vai entrar num outro período da história do pensamento que a gente vai falar no próximo vídeo, na próxima aula. A gente vai falar um pouquinho sobre a filosofia e o pensamento do Santo Agostinho. O Santo Agostinho discutiu todas essas questões ali que os estoicos também trazem, sobre a questão da brevidade da vida, sobre a questão da morte também ele vai discutir, mas um dos grandes problemas ali que o Agostinho vai tratar é a questão do mal. E o Santo Agostinho, ele é, de certa forma, considerado um filósofo neoplatônico. E ele já entra numa outra categoria aí dentro da história da filosofia, tá? Então é isso, pessoal. Acabamos discutindo aqui então sobre alguns filósofos. Todos esses filósofos que nós falamos até agora são filósofos da filosofia antiga grega. A partir de agora a gente vai entrar num outro período da história da filosofia, que é a filosofia medieval. Vamos conhecer um pouquinho o pensamento do Santo Agostinho, do Santo Anselmo e do Santo Tomás de Aquino. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Nos vemos no próximo encontro.